Pois é, e chegou o momento do mercado financeiro dentro do Headline News com Luiz Arthur Nogueira e Samidana. Com vocês, amigos. Obrigado, Caniato. Obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Mercado Financeiro com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Eu sou Luiz Arthur Nogueira, ao meu lado, Samidana. Hoje, dólar pegando fogo, Sami. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Não só o dólar, né? As bolsas aí derretendo o mundo afora, que a gente vai ver logo na sequência. Mas vamos começar com o dólar, certo? Vamos lá. Bom, gráfico do dólar aqui, só para as pessoas não ficarem assustadas. Dólar que bateu 4,62 na semana passada, acho que na quarta-feira, 4,92 agora. Em 5 dias, acumula uma alta de 6,44 frente ao real. Isso por quê? Estados Unidos, uma inflação. O Banco Central Americano, que é o Federal Reserve, já sinalizou que aumentará os juros por lá. E aí, o diferencial de juros, que é entre a taxa americana e a brasileira, diminui. Muitos saem de mercados arriscados, como é o nosso, e vão justamente para o dólar. É isso, Luiz? Concordo, Sami. Acho que o Brasil, de fato, continua sendo o paraíso dos juros altos. Se fosse só por essa questão, acho que o real continuaria subindo em relação ao dólar, ou seja, o dólar continuaria caindo. Mas nos últimos dias, a gente não pode ignorar algumas tensões políticas que surgiram em Brasília, que, na minha avaliação, começam a pesar sobre o câmbio também. A gente teve o episódio da anistia dada pelo presidente Bolsonaro, contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que gerou um ruído entre os dois poderes. Tivemos recentemente declaração infeliz do ministro Barroso envolvendo as forças militares aqui do Brasil. Tudo isso tendo como perspectiva que estamos num ano eleitoral, né? A democracia está em jogo. O investidor estrangeiro também começa a ver o Brasil com um pouco mais de cautela. Ou seja, apesar de os juros estarem muito altos aqui, e o Sami tem razão, esse diferencial vai cair em relação aos Estados Unidos, eu acho que na ponta do lápis tem muita gente revendo se vale a pena colocar tanto dinheiro num país com tanta instabilidade política, infelizmente. Vale dizer que agora em maio teremos tanto a nova taxa definida pelo Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, como também pelo nosso Banco Central, a reunião do Copom. Vamos olhar as bolsas no mundo? Bom, primeiro moedas, então, o dólar subindo hoje. Aquele gráfico era de 5 dias, hoje sobe 2,50, como eu disse há pouco, aos R$ 4,92. O euro sobe 1,60 aos R$ 5,26 e o Bitcoin praticamente estável aos 39.484 dólares. Já emendando para as bolsas, porque são assuntos muito correlatos, o mundo inteiro caindo. As principais bolsas do mundo caindo, Dow Jones caindo 0,86, que é a bolsa de Nova York, SP 500, que tem as 500 maiores empresas negociadas na bolsa americana, caindo 1,3%, e a Nasdaq de tecnologia, das ações de tecnologia, caindo 0,33%. O mercado chinês tomou uma porrada de ontem para hoje, o mercado lá está fechado nesse momento de 5,13%. Por quê? Muitos lockdowns, eles estão ainda sofrendo com a Omicron, com a variante Delta, e lá é política, fecha tudo. Só que cada cidade lá tem milhões de pessoas. Então, sofrendo muito, levando junto Hong Kong, que está caindo 7,73, e Japão com 1,90. Agora, para a Europa também, todo mundo preocupado com alta de juros, não só nos Estados Unidos, mas também o Banco Europeu deve subir os juros, né? Então, a Alemanha caindo 1,54%, a Inglaterra caindo 1,88%, a França 2,01% e a Espanha 0,90%. E o Brasil cai 1,08% neste momento, o Ibovespa. Sami, e cai puxado principalmente pelas empresas ligadas a commodities. Como você bem destacou, o efeito China é terrível sobre minério de ferro, sobre preço do petróleo. O barril do petróleo no mercado internacional cai quase 5% neste momento, vendido a $100. Aliás, daqui a pouco está na hora da Petrobras repensar o preço do combustível que ela cobra aqui, o que seria até bem-vindo, um reajuste para baixo para dar um alívio na inflação, né? Mas é claro que isso tem efeito nas ações da Petrobras, que caem neste momento 2%. As ações da Vale, que já vem apanhando há várias semanas, caindo mais 3% hoje. Nos últimos 30 dias, as ações da mineradora já acumulam perdas de 22%. Então, você colocou o seu dinheiro muito de forma alavancada em Vale, está perdendo 22% nos últimos 30 dias. Não é fácil. E vale dizer que o trocadilho, né? A Vale dizer
que tem o maior peso no índice Bovespa. Tem a ação de maior peso no índice, preocupa bastante. Agora, olha o que é interessante. Se a gente calcular em reais, hoje devem sair os dados atualizados pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, né? O diesel subiu mais esse ano do que o barril. Por quê? Porque deu aquela porrada e o preço começou a descer do barril e não voltaram atrás. Então, hoje devem sair os dados. Se saírem da ANP, amanhã a gente traz para vocês uma análise aí, quanto que está o acumulado do ano do barril Brent, petróleo, em reais, e quanto subiu na bomba para você, consumidor, tanto diesel quanto gasolina. Boa, Sami. Vamos chamar para o nosso debate, então, agora, o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, para a gente poder comentar com ele essa questão da disparada do dólar. Alex, boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem? Fala, Luiz, boa tarde, Sami, tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Ô Alex, acabou a lua de mel com o Brasil, nós deixamos de ser o paraíso dos juros altos, tem ruído político, qual é a sua análise em geral que explica por que essa alta do dólar nos últimos dias? Olha, Luiz, na verdade não é que acabou a lua de mel, né? O Brasil, como qualquer outro país do mundo, está globalmente interligado, financeiramente interligado, então qualquer que haja notícia no mundo acaba afetando os ativos financeiros, como no caso a moeda do Brasil, né? O real agora, em 2022, é uma das moedas que mais se valorizou no mundo, só que no mês de abril ela reverteu um pouco esse processo de valorização e nenhum dos fundamentos foram alterados. O que houve, de fato, é uma mudança no cenário global, muito mais agora, né, da última semana para cá, no que diz respeito à expectativa da taxa de juros nos Estados Unidos, que o discurso de uma inflação temporária já está mudando para um discurso de uma inflação permanente, que é o maior nível dos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é o maior nível desde o Plano Real, desde 94. Então, sem dúvida alguma, que eu disse isso no mês, né, claro. E também na China, essa preocupação com os casos de Covid, novos lockdowns, isso deve afetar toda a logística global, de novo, a cadeia de suprimentos. Então, isso mexeu com o mercado financeiro. E internamente também tem os fatores sempre envolvidos em relação à questão do ambiente político, né, que acaba interferindo na percepção dos investidores globais, que ficam bastante preocupados como será o Brasil no período de eleições. Alex, é engraçado que o período que o real se valorizou mais ao dólar esse ano foi o período que as casas, né, o Senado, o Congresso e o STF estavam de férias, porque diminui o ruído. Olha só que legal, a gente calculou aí para as maiores economias do mundo, para as 40 maiores, mas são 30 moedas, quais se mais valorizaram frente ao dólar. E o Brasil é a que mais desvalorizou a despeito da desvalorização de hoje ou da última semana. Então, o real se valorizou 13,2% em relação ao dólar, depois vem Colômbia, mas a Colômbia vem em segundo lugar com 4 vezes menos, né? Até mais de 4 vezes menos. Depois vem a Rússia, que está roubando no sentido que está obrigando as pessoas, né, os países, comprarem gás natural com rublo, só aceita rublo, então é um pouco maquiado. Depois a África do Sul, México, Arábia Saudita. Das outras moedas, todas se desvalorizaram frente ao dólar. E aí, Alex, eu sei que é difícil a pergunta que eu vou fazer, mas é a seguinte: e daqui para frente? Dá para continuar apostando numa valorização ou você acha que chegou no limite e as eleições vão tomar o foco, dando mais estresse no mercado e o dólar estaria aí num patamar que não desce? Aliás, Alex, antes de você responder, vou pedir para você responder para quem está assistindo pela TV Jovem Pan News, é justamente essa pergunta aqui na nossa manchete. O dólar pode voltar ao patamar de R$5? Vamos lá. Primeiro, Sami, né? Nós aqui na Austin fazemos um trabalho que é acompanhar as 20 moedas dos países emergentes mais importantes que representam 30% da economia global. Historicamente, isso desde o início da pandemia, aliás, um ano antes da pandemia, 2019, e desde 2018, quando a gente retroagiu esse trabalho, o real, ele sempre fica
acima da curva que deveria ficar, o que significa o seguinte: os fundamentos do Brasil sempre apontam que o real deveria ficar muito mais baixo, muito mais abaixo de 5 do que acima, como foi que nós vimos aí até o final do ano passado. E depois entrou aí num período de valorização do real, entrando então em acordo com aquela curva que a gente sempre avaliou, que o Brasil tinha que ter um real mais valorizado. E aí você colocou muito bem, né, Sami? Período em que houve uma menor conturbação política, o real acabou tendo aí uma apreciação. Claro, os juros altos acabou atraindo investidores, mas a conturbação política é um fator adicional aqui para o Brasil. Eu acho que no curto prazo tem elementos, sim, para o real chegar ao patamar de 5, até um pouquinho mais acima. A eleição é um outro fator que pode fazer essa cotação do real permanecer acima de 5. Nossa projeção na Áustria é 5,15 para o final do ano, ainda prevendo esse momento de conturbação política, né, o período de eleição, como que serão as expectativas para 2023 em diante. Então pode ficar sim. Mas no curtíssimo prazo, de novo, estamos vivendo interferências muito mais pesadas externas do que internas, porque internamente os fundamentos são sólidos para ter um real valorizado. As contas externas têm melhorado muito, a balança comercial tem melhorado bastante. Então não faz sentido a gente prever uma desvalorização contínua do real. Eu acredito que é no curto prazo, mas claro que a eleição sempre é um fator de preocupação. Muito bem, Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro pela Jovem Pan News. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Alex. Obrigado, Luiz, Sami, a todos os ouvintes. Um abraço. Bom, hoje o Banco Central está atualizando os dados, mas não veio nenhum dado novo. No entanto, saiu o índice de confiança do consumidor, que é divulgado pela FGV, né, o IBRE. E o resultado foi bom, avançou 3,8 pontos percentuais em abril, chegando a 78,6. É o maior patamar alcançado pelo indicador desde agosto de 2021. A sondagem atribui o resultado à melhora da situação da pandemia no país, à liberação de saques do FGTS, a antecipação do 13º de aposentados e até uma melhora no acesso ao crédito desses aposentados. Preocupações continuam em relação a bens duráveis, ou seja, as famílias estão com medo de se comprometer para aqueles bens que os valores são mais caros e normalmente prazos mais longos. Também diminuiu o pessimismo em relação ao emprego. Então os dados foram bem, aqui a gente tem o gráfico, como vocês podem ver, desde agosto, né, quando bateu 81,8, a gente não tinha um número tão alto, o que mostra, né, Luiz, que a economia vai voltando aos poucos. Tem preocupação, né? Você vê bens duráveis lá. E também tem uma coisa interessante, que para todas as classes de renda, a expectativa melhorou, com exceção da que ganha de R$ 2.100 a R$ 4.000. E a que mais melhorou foi as famílias com poder aquisitivo até R$ 2.100, ou seja, as mais pobres, talvez aí sendo beneficiadas com algumas medidas mais como Bolsa Brasil ou até vouchers para gás. Verdade. Interessante, Sami, que a gente fica debatendo aqui sobre a ótica do investidor, que obviamente olha para essas brigas do Supremo Tribunal Federal, com a Presidência da República, o Congresso Nacional que não vota as reformas, e isso afeta normalmente bolsa, afeta câmbio. Agora, pro consumidor mesmo do dia a dia, aquele que vive da economia real, ele está mais preocupado em saber se a inflação está alta, se a conta de luz vai cair finalmente com a bandeira verde. Finalmente vai cair agora no mês de maio, é o que a gente espera, é a promessa anunciada aí pelo governo federal, né? Ele quer saber se tem crédito na ponta para ele tomar, para ele poder consumir, para ele abrir um empreendimento. Ou seja, uma coisa é a economia real, outra coisa são as intrigas de Brasília. Fico feliz com essa notícia, porque a retomada de confiança do consumidor é um sinal de que o Brasil pode, quem sabe, crescer um pouquinho mais do que o mercado esperava no início deste ano. Muito bem, outra informação importante, a Receita Federal prorrogou o prazo final para a entrega do imposto de renda para você que é microempreendedor. A repórter Camila Yunis traz as informações e responde a seguinte pergunta. Camila, até quando essa categoria de microempreendedores poderá fazer a declaração? Boa tarde.
Oi, Luiz, muito boa tarde para você, para o Sami e para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Até o dia 30 de junho, viu, Luiz? Já foi publicado no Diário Oficial da União essa prorrogação. Inicialmente, o prazo era até o dia 31 de maio. Agora, portanto, o contribuinte tem aí mais um mês para fazer a declaração. E a justificativa da Receita Federal é justamente para evitar o acúmulo de obrigações em um curto espaço de tempo. Foi essa, então, a justificativa aí da Receita Federal. Também teve a prorrogação para a adesão no HELP, que é o programa de reescalonamento do pagamento de débito do Simples Nacional. Então, os micro e pequenos empresários que contraíram dívidas durante a pandemia de coronavírus podem aí fazer essa renegociação, prazo estendido até o dia 31 de maio, isso para renegociação, né? Agora, para o pagamento mesmo, né, do imposto do MEI, até o dia 30 de junho, prorrogação aí de um mês. A gente sabe que é obrigatório fazer essa declaração para todos os cidadãos que têm aí, que fazem a contribuição, precisam pagar o imposto. Caso contrário, pode acarretar em multa. Essa multa é de R$50 ou até de 20% do valor do imposto, né, dos impostos pagos. E também o CNPJ pode acabar sendo sujo. Então, teve essa prorrogação, mas claro, a gente lembra, é importante fazer o quanto antes para evitar qualquer erro, né, Luiz? Camila, muito obrigado pelas suas informações. Importante, Sam, a gente destacar que, para quem é microempreendedor individual, duas coisas são importantes. Uma, não perder esse prazo de entrega da declaração. E o segundo, não deixar nunca de quitar os impostos. Porque se você não quitar, você vai ser desenquadrado, você fica irregular, e perde benefício, né? Sem dúvida. E falando também em anúncios, o Ministério da Economia anunciou a implementação do programa Crédito Brasil Empreendedor, que faz parte de um conjunto de medidas para facilitar os empréstimos para as empresas de diversos portes. Entre as novidades do pacote está a medida provisória do crédito, que deverá alavancar 23 bilhões de reais em financiamentos. Também faz parte do pacote a reedição do Programa Nacional a Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, cujos recursos poderão ser usados novamente para concessão de empréstimos até dezembro de 2024. Então você vê, sofreram muito na pandemia, né? Então você vê essa ajuda do governo. Agora, o que tem que tomar cuidado é não ficar sempre dando colher de chá para quem não paga imposto. Porque aí, mesmo o empresário que poderia pagar, ele deixa de pagar porque sabe que vai ter uma benesse. Nesse caso, obviamente, tem uma pandemia, uma situação muito, muito fora do normal. Certo? Exato, Sam. Inclusive, toda vez que se fala em refis, né, essa é a grande polêmica. Puxa, você vai abater dívida, vai dar desconto nos juros para quem não paga em dia, para quem é o mau pagador. Acho que na pandemia faz sentido, lá para frente não vai fazer mais sentido. 2h57. Coca-Cola e Twitter são os destaques do comentário de Bruno Meyer. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no mercado financeiro. A gente abre a semana para falar dos ganhos da Coca-Cola nos 3 primeiros meses de 2022. O lucro da companhia aumentou 23,8% na comparação anual no primeiro trimestre, a 2 bilhões e 780 milhões de dólares. As vendas por unidade na América Latina cresceram 9%, sustentadas por Brasil, México, Argentina e Colômbia. Os preços na região avançaram 19%. A companhia diz que a suspensão das atividades na Rússia terá um impacto de 1% no volume de vendas em 2022, entre 1% e 2% das receitas líquidas. E nós voltamos a destacar a proposta que o empresário Elon Musk fez para a compra do Twitter. De acordo com a Bloomberg e a Reuters, a rede social está prestes a aceitar a oferta de 43 bilhões de dólares do empresário. O Conselho de Administração da companhia vai se reunir hoje e a expectativa é que os conselheiros acabem dando parecer favorável à transação. A gente vai continuar acompanhando esse caso de Twitter e Elon Musk. Luiz e Sami, agora é com vocês. Obrigado, Bruno. Então, vamos ver como estão nesse momento, Luiz, as ações do Twitter. A gente tem o gráfico aqui. Vamos pedir para pôr as ações do Twitter. As ações reagindo bem, só no dia de hoje sobem 4,09%, isso em dólar. Agora, ninguém confirmou, mas teve um tweet
muito curioso que todo mundo entendeu como a efetivação da compra. Então, Elon Musk na tela, eu vou tentar fazer uma tradução livre aqui. Tá na tela cheia aqui para quem está nos assistindo. Ele fala assim: eu espero que até os mais fervorosos críticos do Elon Musk, né, ele fala em relação a ele, continuam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão. Então, ele falou isso, eu entendi, Luiz, que tá negócio fechado. Não sei qual foi o seu entendimento. Como é que é aquela história? Tem tromba de elefante, tem cara de elefante, tem peso de elefante. Acho que é elefante, né? Acho que deu certo, sim, Samuel, que tudo indica. A transação deverá ser oficialmente anunciada a qualquer momento. Agora, é até lamentável ele ficar especulando com esse tipo de tweet, porque isso mexe com o mercado financeiro. Acho que ou fechou, você divulga uma nota, ou fica em silêncio. Acho que, do ponto de vista dos investidores, não é uma posição muito bacana do Elon Musk nesse momento, né, Sami? Exatamente. Bom, de qualquer forma, a semana promete, Luiz, porque o Banco Central, que estava em greve, falou que vai fazer um monte de atualizações. Amanhã vai ter dado a rodo, então a gente vai mostrar os principais amanhã.